Viva Voz, com Vera Magalhães. Seis e 3, Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Carol e todo mundo que nos assiste e nos ouve pelas ondas do rádio. Boa noite. E aí, a ciclovia está aberta? Está funcionando a ciclovia neste feriadão aí para dar umas pedaladas ou não? Como é que tá essa história do orçamento? Pois é, Bocardi, essa história aí ela vai ficar pelo jeito para a semana que vem, mas hoje pelo menos começou a se esboçar uma solução para esse impasse do orçamento. A gente falou disso aqui ontem, só situando os ouvintes que não estavam com a gente. O orçamento foi aprovado na semana passada e ele contém um rombo de 31 bilhões e 900 milhões de reais. E isso é o que significa o estouro do teto de gastos. E o teto de gastos, a gente sabe bem, é uma regra que foi colocada na Constituição. Então, ferir o teto de gastos significa incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Havia aí um impasse, porque esse rombo foi causado pelas emendas colocadas pelo relator, Márcio Bittar, e pelos demais parlamentares, emendas para obras, emendas para novos investimentos e também aquelas do relator, e eles acabaram tirando de onde? Tiraram de despesas obrigatórias e do abono salarial e de outras rubricas que também causariam problema se ficassem desguarnecidas. Diante disso, chegou lá essa batata quente para o Bolsonaro sancionar ou vetar. O ministro Paulo Guedes estava defendendo o veto integral ao orçamento e o reenvio da proposta, inclusive com algumas correções que o Banco Central tinha apontado que o próprio Ministério não tinha feito, correções de previsões de despesas, etc. O que se deve fazer para não criar um melindre muito grande com o Congresso é um veto parcial. Então, Bolsonaro está sendo aconselhado pelo Ministério da Economia a vetar todas as emendas do relator e todas as emendas que acresceram recursos para obras. E aí, simultaneamente a esse veto, mandar para o Congresso um PLN, que é um outro projeto referente a medidas orçamentárias, repondo algumas dessas emendas para não causar um climão. Vamos ver se isso vai ser suficiente para agradar principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os deputados, porque a gente sabe que geralmente são os deputados os que mais inflam o orçamento com emendas, além do senador Márcio Bittar, que é o relator, que também fez isso, mas tem um descontentamento grande na Câmara, principalmente, com essa possibilidade de um veto muito extensivo a esse orçamento fictício aprovado por eles. Agora, Vera, já vi alguns parlamentares dizendo que tudo que foi aprovado no orçamento foi com aval da equipe econômica. Por outro lado, o ministro Paulo Guedes bate na tecla de que não dá, que é risco até de impeachment para o presidente Jair Bolsonaro. Como é que estão os ânimos aí no Congresso em relação a Paulo Guedes, hein? Não estão nada bem, Carol. Eu vi parlamentar que falou comigo brincando, olha, o Paulo Guedes deve estar com saudade do Rodrigo Maia. A gente lembra que o Guedes e o Maia viviam as turras, mas pelo menos quando chegava nesses momentos aí de zelar pela responsabilidade fiscal, pelo teto, eles falavam mais ou menos a mesma língua. Agora não. A insatisfação da turma do Arthur Maia com o Paulo Guedes é muito grande e a gente sabe que o Arthur Lira e o Centrão, eles não são discretos na hora que eles têm que cornetar alguém, que pedir a cabeça de alguém. E eles já vêm de uma insatisfação crescente com o governo na questão da vacina, na questão das regras de distanciamento para a pandemia, e agora o ministro já pegou os ânimos bem alterados ali e está sendo alvo de muitas críticas por parte, principalmente desse grupo do Centrão da Câmara. E essa questão da AGU aí com liberação de igrejas, templos na Páscoa, em Vera? Pois tem mais do que um simples, aí, né, uma simples decisão religiosa, né? É bem mais que uma simples decisão religiosa, né? A gente tem o feriado de Páscoa chegando aí, a gente está vivendo, é incrível que a gente passa semana após semana falando, a gente está vivendo o pior período da pandemia e sempre é o pior período da pandemia. Ontem foi o pior dia mais e mais uma vez.
Tanto a Advocacia-Geral da União quanto o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entraram com medidas no Supremo pedindo a liberação dos templos na Páscoa, alegando que é um feriado religioso dos mais importantes para os cristãos e que a proibição de funcionamento do templo nessa data feriria a liberdade religiosa. Acontece que isso cria um impasse jurídico e não religioso para o Supremo. Por quê? Porque o mesmo Supremo já decidiu que cabe aos governadores e aos prefeitos, e não a uma decisão nacional, quais medidas de distanciamento e quais medidas restritivas adotar em razão da pandemia. A maioria dos estados decidiu que templos não abrem, não podem funcionar, e isso vale para esse período da Páscoa. Os governadores estão sob a mesmíssima pressão, mas seria um contrassenso liberar o funcionamento na Páscoa, justamente porque é um feriado muito importante para os cristãos e a chance de haver aglomerações, de haver procissões, de haver outro tipo de celebração que é comum tanto na Sexta-feira da Paixão, quanto no Sábado de Aleluia, quanto no Domingo de Páscoa. São 3 dias que têm as suas próprias celebrações nesse período da ressurreição de Cristo. A gente sabe que seria um risco de aglomeração muito grande. Então, esse impasse está colocado. Vamos ver se o Supremo dá uma liminar ainda hoje ou amanhã, mesmo amanhã já sendo feriado, tem plantão do Supremo, ou se deixa essa questão como está, a cargo de cada estado definir o seu próprio calendário. Falando em contrassenso, Bocardi, a gente estava falando aqui um pouquinho antes sobre o deputado Gil Diniz, né, que proibiu o uso de máscara no gabinete e tal, passou uns dias na UTI, saiu dizendo que estava mais empático, né, que tinha sido pedagógico. Aí o nosso ouvinte, Fábio Prado, me mandou uma mensagem, eu fui olhar as redes sociais do deputado Gil Diniz, é verdade mesmo. Ele postou, dizendo que a nossa liberdade religiosa está sob ataque, que ele aprovou o projeto de lei tornando a atividade religiosa essencial e que o João Calça Apertada vetou por birra política. Parabéns ao Procurador-Geral Augusto Aras pelo posicionamento, espero que as lideranças religiosas façam o mesmo. Quer dizer, o sujeito acabou de sair de dias na UTI por causa de Covid e está aí defendendo a abertura de igrejas e cultos em plena pandemia. Não faz o menor sentido, né, gente? A empatia durou o tempo dele conseguir respirar sem auxílio e acabou, né, Carol? O deputado estadual Gil Diniz, vulgo carteiro reaça, ele se autodenomina carteiro reaça, é alguém que só existe por conta do bolsonarismo, né? Ele foi praticamente uma criação do Eduardo Bolsonaro, foi seu auxiliar, seu assessor no gabinete, depois lançado por ele deputado estadual, e ele é uma correia de transmissão completa do que o deputado Eduardo Bolsonaro determina. No momento em que o presidente ainda ontem falou contra as regras de distanciamento social, que a AGU, que é um órgão, a gente sabe, que faz a defesa da presidência e também do presidente, entra na justiça pedindo a liberação dos templos, eu não imaginaria outra postura do deputado Gil Diniz, mesmo tendo sentido na pele os efeitos tenebrosos dessa doença, desse vírus, outra a postura que não fosse a de continuar mantendo o discurso contra as regras de distanciamento social. Carol, você citou aí a forma como ele se referiu ao governador João Dória, né, nesse tweet. Toda essa tropa de choque bolsonarista, que atende aos comandos do Eduardo Bolsonaro, tem adotado essa maneira de chamá-lo. Hora de calça apertada, pelo fato de que ele de fato usa calças jeans bastante apertadas, ou de Agripino, que é o seu segundo nome, ele é João Agripino Dória, e eu não sei se o Dória não gosta desse nome, eu não sei se tem alguma outra conotação, mas começaram a chamá-lo assim. Acontece que teve uma mudança também de tom nas redes sociais do Tucano, passaram a ser comandadas por pessoas que têm mais traquejo com essa coisa de meme, coisa de redes sociais, e ele passou a responder a todos esses ataques. Ele sempre responde assumindo os apelidos, tanto o Calça Apertada quanto o Agripino, e dizendo, vou te vacinar. O que está por trás disso, né? Tentativa de criar um bordão desde já para a campanha de 22 de João Dória, aquele que responsável pela vacinação, João Vacinador. Ele foi João Trabalhador em 2018, seria o João Vacinador em 22, então também tem uma estratégia eleitoral por trás dessa resposta.
inclusive com o abandono da gravata e também do terno em muitas ocasiões. Só que daí também ficou pela metade isso aí, porque a tentativa de abandonar a gravata e o terno, ela tem que estar aliada a um afrouxamento da camisa. A camisa tem que ficar mais amassada também. Acho que esqueceram essa parte. Porque daí manteve a camisa com aquela gola e ela toda justinha e super bem passada, aí não vai colar em quem precisa colar. Então, esse trabalho foi meio que pela metade, eu acho. Precisa ter esse outro avanço também. Porque não vai... É muita goma. É muita goma. Esse é um fato. Ele não vai nunca parecer um homem do povo, o Dória. Eu acho que ele nem vai tentar algo nessa linha, porque soaria muito fake. Se ele for, de fato, candidato a presidente, né, a gente tem várias considerações a respeito disso, de sim ou não. Ele mesmo admitiu ser candidato a governador outro dia. Acho que o máximo que ele vai chegar é isso, Bocardi, camisa e sapatênis, mas um look ainda mais desarrumado que isso, acho que a gente não vai chegar a ver, não. Olha aqui, estamos sorrindo, mas vejo que os cartórios nunca registraram tantas mortes por causas naturais no Brasil como em março deste ano. É o que estamos vivendo e a tendência é piorar. A curva de março é bizarra, é uma curva assustadora, porque a gente vinha numa média já altíssima de mortes, mas em março ela pega um foguete, essa curva. E são mais de 66 mil mortos só por Covid-19 em um único mês. É aterrador esse número, é o dobro do que vinha sendo, mais do que o dobro do que vinha sendo observado nos meses anteriores e que, eu repito, a gente já vinha num número alto, então fica difícil a gente imaginar o que vai poder ser feito, né? Hoje os prefeitos, vocês estavam mostrando no Repórter CBN antes de começar a nossa conversa, cobrando do ministro Marcelo Queiroga um calendário mais factível de vacinação, que seja mais crível e que seja real. Por quê? Porque todas aquelas doses prometidas para março não vieram, a própria Fiocruz não conseguiu entregar o que ela deveria ter entregado no mês passado, em razão de problemas com a linha de montagem que ela tem da vacina, e a gente não vê chegarem as novas vacinas que o governo diz ter assinado o contrato. A Sputnik está devendo documentação na Anvisa, então também não é uma opção de curto prazo, essa vacina russa, pela qual existe um lobby muito grande no Congresso, inclusive para que ela seja permitida naquele esquema de uso em clínicas e compra por empresas, etc. Mas o fato é que ela ainda não tem aprovação da Anvisa porque ela não apresenta documentação necessária para isso. Então, a vacinação segue num ritmo um pouco melhor do que vinha há umas 2 semanas, mas ainda muito insuficiente para fazer a gente voltar à terra, sair desse foguete desgraçado de mortes nessa quantidade de quase 4 mil por dia, que é uma coisa que nenhum país aguenta, né? E agora voltamos ao dilema das aulas presenciais, né, Vera? O Rio está querendo liberar, São Paulo deve segurar mais uma semana, que é uma das grandes questões que acho que afligem todo mundo, né? Carol, Rodrigo, essa é a questão, acho, mais complexa no manejo da pandemia, porque a gente falava agora há pouco de templos religiosos, a gente fala de atividades comerciais. Para as atividades comerciais tem uma possibilidade ali de e-commerce, de entrega, que atenua um pouco o prejuízo. Para os cultos e as missas, a gente espera contar com a compreensão de todos de que podem fazer as suas orações e as suas rezas no seu interior, sozinhos, sem precisar por um tempo ir à igreja. Agora, as escolas já têm estudos, né, os mais variados em diferentes países, que mostram que o prejuízo da interrupção das aulas presenciais é muito grande. E é algo que vai ser carregado aí ao longo de décadas em diferentes gerações de crianças que estão começando a ser alfabetizadas agora, gerações de alunos que estão no ensino médio indo para prestar alguma universidade e também os alunos universitários que é um nível de ensino em que a evasão escolar explodiu depois da pandemia. Então, eu acho que esse é o maior dilema de todos os prefeitos. Saiu um estudo parece bem consistente, que está sendo empunhado por aquele movimento Escolas Abertas, mostrando que o período, e foi um período curto,
em que as escolas funcionaram no esquema híbrido, em que as aulas presenciais aconteceram, não houve nas escolas uma contaminação muito grande e não foram as escolas um fator de difusão de um maior contágio do novo coronavírus. Mas é um impasse, por quê? Porque esse período foi curto, porque a experiência foi híbrida, porque a abertura das escolas coincidiu com o pico da pandemia, então fica ali uma dúvida se é possível dissociar uma coisa da outra, e porque a gente tem cada vez mais incidência de Covid-19 na sua forma moderada ou grave entre jovens e até entre crianças. Então, é um impasse de fato. São Paulo não vai liberar na semana que vem e as aulas na rede municipal de São Paulo, elas são um drama à parte, porque o prefeito deu férias para as crianças logo depois da volta das férias, não foi nem feriado. Essas crianças estudaram pouquíssimo, muitas não tiveram nenhum conteúdo online esse ano. Tá uma vergonha o que está sendo oferecido em termos de conteúdo para as crianças da rede municipal da capital de São Paulo. E ele fica nessa dúvida, ele segurou por mais uma semana. As escolas particulares estão liberadas para mandar os seus alunos para presencial a partir do dia 12 de abril, num regime ainda muito restritivo de no máximo 35% dos alunos. Mas o Eduardo Paes, por exemplo, não. Você falou, vai liberar já na semana que vem. Eu acho que a gente vai ficar vivendo desse volta e para, ainda por um bom tempo até a vacinação cobrir uma parcela maior da população, Carol, Rodrigo. Essa instabilidade, essa incerteza, essa falta de previsibilidade é que também contribui muito para o mal-estar de todos. O vai e volta. Está todo mundo contando que essa fase emergencial, pegando por São Paulo, onde os estados onde a situação está mais aguda, o desejo de todos, e as pessoas não conseguem enxergar algo diferente disso, que é a última vez que iremos viver isso, para a retomada de fato da vida. Só que, é claro, tudo aliado à vacinação, e a gente não vê isso se realizar, fica essa incerteza e prolongando esse período difícil. Ô Vera, a gente falou aqui do governador João... Não, diga. Desculpa. Não, eu ia mudar de assunto. Não, porque tem uma boa notícia para que seja algo mais perene, como você disse que é o desejo de todos, e é mesmo, Rodrigo, que é o fato de que professores vão começar a ser vacinados com prioridade, né? Pelo menos em São Paulo. A gente começa com a vacinação de profissionais de ensino acima de 47 anos. Mas ela deveria vir conjugada, ou pelo menos deveria ter um cronograma logo em seguida, para a imunização também dos outros profissionais da cadeia de ensino, né? Os profissionais administrativos, os profissionais da limpeza, das merendas, etc., para que o ambiente todo da escola seja um ambiente mais seguro, mais blindado e a gente possa ter um retorno mais consistente, sem esse para e volta, que realmente mexe mais ainda com o psicológico, desorganiza as atividades, desorganiza a rotina das famílias que talvez eventualmente tenham de trabalhar e não tenham de deixar a criança. Então talvez isso fosse o melhor. Desculpa, você dizer alguma coisa sobre o Dória. Não, eu ia falar, mas eu acho que eu ia falar sobre aquele manifesto que ontem já foi dito bastante, hoje também. Não sei nem se vale a pena a gente perder tempo com isso, em vez de falar da vacinação, parece que programada, do presidente Jair Bolsonaro para amanhã, é isso? Seria no sábado, né? Surgiu essa Sábado. informação do Parece valor que econômico. ele se programou para tomar a vacina no sábado. Que ele iria, não sei se mais alguém deu, eu vi no valor econômico, que ele iria, veja segundo isso, fontes né, do Planalto, que se loucura. vacinar, né? Silêncio. Que E é bem emblemático que silêncio. essa notícia saia no 1º de abril, né? Vocês não me ouvem? Não, Não, o assunto gerou silêncio, é isso. Porque a gente não... Não, eu tô falando, vocês não estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo, tá tudo certo. É que gerou um certo silêncio rápido, assim, é porque ficamos todos nós. Será? Será? Será?
Ah, tá. É, por quê, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. E aí vem uma notícia como essa. A gente sabe o histórico do Bolsonaro com vacina, né? Primeiro ele disse que não tomaria de jeito nenhum, que seu governo não compraria a vacina chinesa, a Coronavac. Disse que não se sabia o que a vacina podia causar no organismo. Aí brincou, vai que eu compro essa vacina, mexe no DNA, você vira, sei lá, um jacaré. Então, o fato de que o presidente vai se vacinar, que não deveria causar surpresa a ninguém, deveria ser algo normal, desejado, tranquilo, como é em todos os países do mundo em que os chefes de Estado, inclusive, apareceram dando o braço para tomar vacina como forma de conscientizar a população e de incentivar a vacinação. Mas aqui não, fica essa dúvida. Dúvida se ele vai se vacinar, dúvida a respeito de qual imunizante ele vai tomar, caso de fato se vacine, porque estigmatizou tanto a vacina chinesa, que agora, se tomar Coronavac, isso vai ser explorado politicamente. Então, esse é mais um daqueles casos do Brasil em que a gente vive de absurdos que parecem do dia da mentira mesmo. Eu mandei Carol, muito mal aqui na hora de... você ia falar do Dória, deveria ter feito uma amarração melhor. Eu ia falar do Dória, que o Dória disse que vai vacinar o Eduardo Bolsonaro, ele falou lá no Twitter. Então ele devia dizer também, se cuida aí, Jair, vou te vacinar também. Aí é o que falta, né? Outro dia eu estava sugerindo Lula como primeiro-ministro, né? Numa conjuntura aí meio maluca, quem sabe agora? Então teremos também o Dória vacinando o Bolsonaro em pleno sábado. Já pensou? Difícil. Já pensou? Isso sim é 1º de abril daqueles caprichados, porque, nossa senhora, eu acho que ele fugiria mais do diabo disso do que o diabo da cruz, em caso tivesse essa possibilidade. Acho que ele preferia não tomar mesmo a vacina e dane-se o gesto, etc. Mas ele deve tomar e não sabe nem se ele vai deixar tirar foto, se não vai ser televisionado ou se vai. Então, é um momento do governo em que o presidente está com um apoio muito comprometido, está em crise com os militares, em crise com o Congresso, em que todas essas decisões, que são decisões, que num governo normal deveriam ser rotineiras, viram um drama, né? O governo Bolsonaro tem essa característica de transformar em drama coisas que são básicas e que não deveriam ser drama em nenhum governo minimamente funcional. Temos música? Temos, em razão disso, aí, né? DJ. Hoje é 1º de abril, o Bolsonaro soltou a fake news maior de todas, que é essa história de que a vacina pode fazer virar jacaré. Se ele vai tomar, a gente tem uma música sobre isso, Rodrigo e Carol. No final de semana, meus filhos estão garantidos aí com a diversão com o avô, porque ele vai virar jacaré. Mas vamos ouvir a música, vai? Ah, legal, muito bom, vamos lá. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda suas orelhas, senão o jacaré come as suas orelhas e o dedão do pé. Come as suas orelhas e o dedão do pé. João Dória que esconda suas orelhas. Rogério tá dizendo que sábado é dia de malhar o Judas. Tá lembrando aqui, escreveu pra gente. Vamos malhar essa vacina aí, mandar ver, vai. É o dia da malhação do Judas. Valeu, Vera Magalhães. Viva a voz. Boa noite pra você. Valeu, meus queridos. Boa noite pra Vera. vocês, até amanhã. Boa noite pra todos. Boa noite. Valeu, vem aí o intervalo.